Boa tarde. Viva a cultura, viva o letramento cultural, viva a Escola de Campeões, viva a Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas. E chegamos ao capítulo 50 da história de José do Egito. Gênesis, capítulo 50, o último capítulo da história de José do Egito. Contudo, retrocederei um tópico, que é o último tópico do capítulo 49, para a gente compreender o contexto. Vamos lá. Morte e sepultamento de Jacó. E Jacó deu as seguintes instruções aos seus filhos: quando eu me reunir com os meus pais, com os meus ancestrais, enterrai-me com os meus pais na gruta do campo do Eteu Efron, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, em Canaã, aquela terra que Abraão comprou do Eteu Efron como propriedade funerária. Aí enterraram Abraão e sua mulher Sara. Aí enterraram Isaque e sua mulher Rebeca. Aí enterrei minha mulher Lia. O campo e a gruta foram comprados dos heteus. Quando terminou de dar essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu os pés na cama, expirou e se reuniu com os seus ancestrais na eternidade. Capítulo 50. José se lançou sobre o corpo de seu pai, chorando e beijando-o copiosamente. Depois ordenou aos médicos de seu serviço que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois essa é a duração do embalsamamento. E os egípcios fizeram luto por 70 dias. Passados os dias de luto, José disse aos cortesãos do faraó: se alcancei vosso favor, dizei pessoalmente ao faraó de minha parte: meu pai me fez jurar, quando eu morrer, tu me enterrarás no sepulcro que fiz em Canaã. Agora, portanto, deixa-me subir para enterrar meu pai, e depois voltarei para a administração da economia do Egito. Ao que o faraó lhe respondeu: sobe e enterra teu pai, como juraste. Quando José subiu para enterrar seu pai, foi acompanhado pelos ministros do faraó, pelos anciãos da corte e conselheiros dos povoados. Toda uma comitiva de autoridades seguiram José para Canaã para enterrar Jacó. Quando José subiu para enterrar seu pai, foi acompanhado pelos ministros do faraó, pelos anciãos da corte e conselheiros dos povoados, e toda a sua família, seus irmãos, a família de seu pai. Ficaram em Gésen apenas as crianças, as ovelhas e as vacas. Subiram também carros e cavaleiros, e a caravana era imensa. Chegando agora em Atade, do outro lado do rio Jordão, fizeram um funeral solene e magnífico, e guardaram luto por 7 dias. Os cananeus que habitavam o país, vendo o funeral de Gora em Atade, comentavam: o funeral dos egípcios é solene, é muito bonito. Que formosura, que honra! Quantas honrarias! O funeral dos egípcios é solene. Por isso deram ao lugar o nome de luto dos egípcios. Está do outro lado do rio Jordão. Seus filhos cumpriram o que lhes havia mandado. Levaram-no a Canaã, o enterraram na cova do campo de Macpela, diante de Mambré, no campo que Abraão tinha comprado do Eteu Efron, como propriedade funerária. José, com seus irmãos e todos os que tinham subido com ele para enterrar seu pai, voltaram ao Egito após tê-lo enterrado. Os irmãos de José, ao ver que seu pai havia falecido, disseram entre si: e agora? E se José guardar rancor contra nós e quiser se vingar de nós? O que será de nós? E se José guardar rancor contra nós e quiser cobrar-nos o mal que lhes fizemos, o mal que lhe fizemos? E enviaram uma mensagem a José:
Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos: perdoa a teus irmãos o crime deles, seu pecado e o mal que te fizeram. Portanto, perdoa o crime dos servos do Deus de teu pai. Olha a petição dos irmãos de José a José. Mal sabiam eles que José já tinha até esquecido de tudo, porque o perdão que José concedeu aos seus irmãos era o perdão pleno, era a antecipação do perdão de Cristo em relação à humanidade. Ao ouvir isso, José começou a chorar copiosamente. Então foram seus irmãos diante dele, lançaram-se ao chão e lhes disseram: aqui estamos, somos teus servos, somos teus escravos. Ao que José lhes respondeu: não temais, levantem-se, por favor, não temais. Estou por acaso no lugar de Deus? Olha que sabedoria divina. Vós tentastes me fazer mal, e Deus procurava transformá-lo em bem, conservando assim a vida de uma multidão, como somos hoje. Olha o que José disse a seus irmãos: o mal que vocês me fizeram, há muito tempo atrás, Deus já transformou essa maldição em bênção. Vocês estão plenamente perdoados. Portanto, não temais, eu vos manterei e também manterei a vossa família e vossos filhos. E os consolou, falando-lhes afetuosamente. Que bonito, que história bonita. A mais bela história da Bíblia Sagrada, uma história de perdão. Morte de José, último episódio. Olha o último episódio da história de José. Morte de José. José viveu no Egito com a família de seu pai e completou 110 anos. Chegou a conhecer os filhos de Efraim até a terceira geração e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, e os carregou no colo. José disse aos irmãos: vou morrer, mas Deus cuidará de vós e vos levará desta terra para a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. A promessa da terra prometida continua de pé. Portanto, jurem a mim o seguinte: quando Deus cuidar de vós, levareis até os meus ossos daqui da terra do Egito, e vocês sepultarão meus ossos na terra de Canaã. É o que aconteceu na história de Moisés do Nilo. Moisés, quando libertou o povo hebreu do Egito e os conduziu à terra de Canaã, a terra prometida, Moisés levou a ossada de José do Egito para sepultá-la em Canaã. Ó, que legal! E é a história próxima que leremos aqui, no contexto da atividade da Escola de Campeões, a história de Moisés do Nilo. Olha que bonito! José morreu com 110 anos de idade. Embalsamaram-no e o colocaram num sarcófago no Egito. E assim findamos a história de José do Egito. Para terminarmos com chave de ouro, concluiremos essa história com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Gratidão por tudo e principalmente por esta magnífica leitura. Viva a cultura, viva o letramento cultural, viva a Escola de Campeões e viva a unidade socioeducativa de internação do Recanto das Emas. É isso, história de José do Egito, mais um ciclo concluído. Nossa primeira leitura do ano de 2023. Amém, amém, amém e amém. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe.